Chegamos aí o dia final, irmãos. Hoje é o nosso último estudo e vamos aí. Eu queria só ler um texto com vocês, lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, a partir do verso 6, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quero que você guarde bem essa frase. Não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Semana passada nós abordamos a questão da ressurreição e do arrebatamento, e nós já falamos sobre essa questão de Satanás ser preso e ser solto. Eu quero falar uma coisa aqui, só para informação. Satanás juntou pelo menos 3 vezes, irmãos. Apocalipse 12 diz que ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos e houve uma batalha no céu. Apocalipse 12 nos dá essa informação. E houve uma batalha no céu, diz que foi expulso, ele foi expulso do céu. Essa foi a primeira vez que houve uma rebelião de Satanás contra Deus. Onde foi a segunda vez? Onde vai ser a segunda vez? No final dos 7 anos, ele junta ali os reis da terra, ele junta ali as tribos de Gog e Magog ali, todo aquele bando de cavaleiros vem para cercar a cidade. Aquele momento que Jesus, eu já falei para vocês, ele faz aqueles acertos e Satanás perde pela segunda vez aqui nos 7 anos. Aqui quando acaba os 1000 anos, quando acaba o reino de 1000 anos, diz que ele é solto, conforme nós lemos agora aqui. E ele de novo junta um povo. Diz que é como a areia do mar. Aqui é a terceira vez que ele vai fazer isso. No céu, no final dos 7 anos e no final dos 1000 anos. Ele junta de novo um povo. A pergunta que todo mundo faz, e é uma pergunta quase que automática, se Jesus está reinando 1000 anos, já estou nessa parte, não vou voltar para cá. Ele reina 1000 anos aqui, um reino perfeito, sabe, um governo perfeito, sabe, coisas bem feitas. Haverá ainda uma coisa aqui que não foi vencida nos 1000 anos, e só vai ser vencido lá no juízo final, é a morte. Lembra que eu li 1 Coríntios 15 semana passada? Ainda existe um inimigo a ser vencido, a morte. Então as pessoas no milênio, as pessoas ainda vão morrer. Por quê? Porque ainda existem pecadores lá. Lembra que eu li semana passada em Isaías? O jovem de 100 anos vai viver, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então ainda no milênio haverão pessoas, essas pessoas, eles entram lá no início, eu expliquei semana passada isso, certo? 1/3 vive. Essas pessoas são julgadas e entram no milênio. O que acontece no milênio? As pessoas voltam a se reproduzir. Quem são essas pessoas que voltam a se reproduzir? Os que entram. Mas, pastor, e os salvos? Os que foram ressuscitados? Nós, irmãos, nós estaremos com o nosso corpo glorificado. Não haverá mais no nosso meio, dos santos, dos salvos, esse negócio de marido e mulher. Não vai ter mais. Para nós, não. Seremos diferenciados desse povo que vive no milênio. Aí eu expliquei no milênio que vai haver conversão, expliquei semana passada isso, certo? Então essas pessoas vão ter que se render a Cristo, que vai reger essas nações com vara de ferro.
Quando chega no final dos 1000 anos, quando chega aqui no final dos 1000 anos, muitas pessoas do milênio, pessoas que nascem no milênio, talvez alguns que entraram lá no início, não acredito que essas pessoas vão viver os 1000 anos todos, eles vão morrer no meio do caminho. O que acontece é que essas pessoas lá no final, vamos imaginar a pregação do milênio. Vamos imaginar, não está escrito, irmãos, só imaginar. No final dos 1000 anos, você perguntou que semana passada se vai haver lembrança, né? Eu acredito que vai haver lembrança. Eu pensei nisso hoje. Essas pessoas, principalmente nós, saberemos o que aconteceu. Nós saberemos o que aconteceu no início do milênio. Nós sabemos que Satanás está preso. Nós saberemos isso, certo? Essas pessoas que entram no milênio, os que nascem, vão ter que receber essa informação. Tem um inimigo que está preso. Tem um inimigo que está preso. Depois de 1000 anos ele vai ser solto. Ele vai ser solto. Irmãos, a nossa obediência hoje, a nossa escolha, o nosso arbítrio, é testado hoje. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, o bem e o mal, para nós escolhermos. Pensa bem nessa nação do milênio, esse povo do milênio. Satanás não está solto, não tem demônio solto, não tem governo ruim. É Jesus que está reinando. Não é Jesus que está reinando? Essas pessoas vão ter que aprender a escolher entre o bem e o mal. Quando chega no final dos 1000 anos, que Satanás é solto, vai ser o teste final para essa nação. Vai ser o teste final para esse povo. Eles vão ter que escolher entre o bem e o mal. Quando Satanás é solto, diz aqui, no texto que nós lemos, que acabando-se os 1000 anos, ele sai para seduzir essas nações que cresceram como a areia do mar, e ele consegue juntar eles de novo para a batalha. E o que eles fazem? Esse povo cerca a cidade onde o povo santo está reinando, Jerusalém. Eles cercam lá ela. De novo, Satanás consegue seduzir um povo, muito povo, muito povo. E aí, quando chega no final, aqui não diz que Jesus já está lá, né? Diz que Jesus faz cair fogo do céu e consome eles todos. E aqui o que acontece com o diabo? O que acontece com ele? Segundo nós lemos aí, versículo 10, e o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está, aqui, ó. Aqui já tem 2 no lago de fogo. Quem é? O falso profeta e o anticristo. A primeira besta e a segunda besta. O terceiro para ir para lá é o diabo. Certo? E o que acontece depois? Está batendo vento aqui, a folha está virando. No lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quando isso acontece, irmãos, aí vai vir a outra parte, que é o que eu vou começar a falar com vocês hoje, que vai haver a segunda e última ressurreição. Quando foi a primeira ressurreição? A primeira ressurreição foi dos salvos, dos santos. Essa é a primeira ressurreição. Agora haverá uma ressurreição de todos os perdidos. Todos os perdidos, irmãos. Onde está escrito isso? Vamos aí em Apocalipse capítulo 20, né, ainda. Apocalipse 20. Eu quero ler um versículo anterior, e depois nós vamos no versículo 11. Verso 5 do capítulo 20, primeiro, depois a gente vai para o verso 11. Verso 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quando houve a primeira ressurreição, que é dos salvos, que grupo não ressuscitou? Os perdidos. Nenhum perdido se ressuscitou. Nenhum. Todos estavam lá no seu lugar de condenação. Nenhum deles ressuscitou. Aí agora no versículo 11 do capítulo 20, diz assim: e vi um grande trono branco
antes de iniciar essa leitura, o que aconteceu quando Jesus fez fogo cair do céu e destruir aquele povo do final do milênio? O que aconteceu com essa criação? Essa criação aqui. Toda essa criação. Segundo nós lemos de 2 de Pedro. Foi destruído. Foi desfeito, irmãos. 2 de Pedro nos diz isso. A terra que agora existe está reservada para o fogo, como um tesouro. Diz que ele viu os elementos ardendo, desfazendo. Foi desfeito. Tudo foi desfeito. Tudo foi desfeito, segundo nós entendemos daquele texto lá. Agora aqui, nesse texto do capítulo 20, verso 11, uma pergunta que é difícil de responder é: aonde acontecerá esse juízo final? Né? Aonde acontece esse julgamento, juízo final ou julgamento do trono branco? Aonde exatamente é o lugar? Isso não tem resposta na Bíblia. Não tem nenhuma resposta na Bíblia onde vai acontecer isso. Alguns falam que vai ser no céu, outros falam que vai ser num lugar preparado por Deus. Não sei onde vai ser esse lugar. E vai acontecer esse juízo final. Mas aqui no verso 11 ele fala: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Uma pequena pausa. Ele fala que abriram-se os livros. Livros, plural. Esses livros, o que está escrito nesses livros? Está escrito as nossas obras. Está escrito tudo que cada um fez. A vida de cada pessoa está escrita nesses livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha aí. Foram julgadas pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está escrito toda a sua vida no livro, pastor Francisco. Isso aqui, esse livro, vale tanto para os perdidos como para os salvos. A nossa vida está escrita nesses livros. Nada está escondido diante de Deus. Está tudo sendo escrito. Já imaginou o tamanho desse livro, irmão? Eu vi essa semana uma reportagem do Shed. O Shed já morreu. Né? Ele fez uma entrevista naquele programa, Vejam Só, né? Esse programa. E ele falou assim: eu quero chegar lá na livraria celestial. Ele estava brincando, né? Eu quero chegar na livraria celestial e gostaria de saber quem escreveu Hebreus, né? Quero saber quem escreveu Hebreus e gostaria de saber do tamanho do livro das obras, né? Porque, irmãos, já imaginou o tanto de gente que já passou nessa terra? O número de pessoas que passou nessa terra? E Deus escreveu a vida de cada um deles. Irmãos, é muita sabedoria. É muito poder, irmão. Se nosso Deus não é brincadeira não, irmão. Vamos continuar a leitura. Verso 13, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Esse texto é usado pelos espíritas. Esse texto aqui é usado pelos espíritas para falar que as almas estão zanzando por aí. Tem almas lá no mar zanzando. Tem almas que morrem nas casas por aí, ficam zanzando por lá. O cara falou para o mar dar os mortos. Eles morreram lá e a alma deles ficou lá. O fulano morreu lá num abismo, numa montanha, a alma dele ficou lá. Não, irmão, isso aqui é uma linguagem metafórica. Está falando que tudo aquilo, todos os lugares nesse universo, tudo vai ser sondado por Deus, tudo vai ter que acertar as contas, tudo vai ser colocado diante do juízo naquele momento. É uma linguagem metafórica isso aqui. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia.
e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então vamos colocar ordem nas coisas. Quem foi os primeiros a ir para o lago de fogo? O anticristo e o falso profeta, né? A primeira e a segunda besta. Quem foi o próximo a ir para o lago de fogo? O diabo. E agora? A morte e o inferno, ele está falando aqui, né? Então, que os próximos, ele está falando aqui, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. O lugar, ele está falando lugar, não está falando das pessoas. As pessoas vão depois. O lugar, então, o lugar de morte, o inferno é um lugar, irmãos. O inferno não é o lugar definitivo dos perdidos. Não é o lugar definitivo dos perdidos. O inferno não é o lugar definitivo. Certo? Então agora, o que está sendo lançado para lá é a morte e o inferno. Veja que no milênio a morte ainda estava tocando as pessoas. Mas aqui ela é tirada totalmente e definitivamente de circulação. Certo? Então aqui é mandada a morte e o inferno. E agora, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí, irmãos, aí vem um enigma, uma pergunta difícil às vezes de responder. Quem é que ressuscitou aqui para ser julgado? Nesse último julgamento? Os ímpios. É impossível eles serem salvos, não é, pastor? Impossível. Impossível haver salvação para eles. Como Deus fala aqui que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui não está havendo julgamento de salvos. Não está havendo julgamento de salvos aqui. Os salvos já foram analisados lá no milênio, no tribunal de Cristo. Aqui, irmãos, eu tive que ir atrás para poder ver o que ele está querendo dizer com isso. Eu fui atrás de alguns escritores. Por que ele coloca essa frase aqui no dia do juízo final, sendo que juízo final é para julgar os perdidos? É para dar a sentença para os perdidos, certo? Porque os salvos aqui, o que vai acontecer aqui nesse juízo final? Vai estar sendo julgado os ímpios e vai ter sendo julgado um grupo também. Você quer ver que grupo que vai estar sendo julgado aí? Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e verso 3. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí. Paulo tinha umas revelações, às vezes, que eram coisas estranhas, né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio... Verso 1. Tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Irmãos, esse texto é um texto pesado. Aqui no milênio, todos nós aprenderemos de juízo. Ficaremos 1000 anos com Jesus, não é? Reinando com Ele. Todos nós vamos aprender a julgar aqui. Todos nós saberemos o que é uma reta justiça. Todos nós saberemos aplicar juízo nas pessoas. Todos nós saberemos ser justos, completamente justos. Aprenderemos a julgar com Jesus. Isso aqui vai ser uma escola para os santos. Uma escola, eu penso dessa forma. Será uma escola para todos os santos. Quando chegar no dia do juízo final, além dos ímpios ressuscitarem e comparecerem diante do juízo, nós vamos julgar os anjos.
Os anjos salvos? Não. Os perdidos. Os anjos que caíram. Eles vão ressuscitar? Não, eles já têm um corpo. Eles já têm um corpo espiritual. Eles vão comparecer aqui, ó. Eles vão comparecer diante do juízo final. E quem vai estar julgando junto com Jesus somos nós. Todos os santos. Nós vamos aqui ajudar no dia desse julgamento. Aí, irmão, vem uma coisa bem difícil. Nós não estaremos sujeitos a essa questão de sentir tristeza. Mas no dia desse juízo aqui, ó, como nós estaremos julgando junto com Jesus, naquele dia, haverão pessoas aqui, ó, haverão pessoas que viveram com a gente, que se perderam. Pode ser que naquele dia aqui, irmãos, aqui no dia do juízo final, nós vamos estar julgando junto com Jesus, segundo Paulo fala, no 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos estar dando de cara, muitas vezes, com o pai que se perdeu, com a mãe que se perdeu, com o filho que se perdeu. Você vai estar de um lado e ele vai estar do outro. Só que você salvo e ele perdido. Pastor, no dia do juízo final haverá possibilidade de absolvição? Não. Não haverá possibilidade de absolvição. Então por que Deus fala que todo aquele que foi escrito no livro da vida? Isso aqui, irmãos, a maioria dos biblicistas, dos escatólogos, das pessoas que pensam aqui nessa frase, no dia do juízo final, eles estão falando aqui, eles acreditam que isso aqui é uma referência a Mateus 10:32. Mateus 10, 30 e 10... Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Não marquei errado. Esse mesmo. Mateus 10, 33. E 33 também. Aqui ele fala assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Aqui a maioria acredita, né? Eu não construí um pensamento meu, porque é um texto de difícil interpretação, mas usando carona nesses intérpretes, eles falam que vai ser um dia que Jesus vai fazer questão, as pessoas que estavam mortas, quando nós ressuscitamos na primeira ressurreição, eles estavam mortos, não é? Eles não ressuscitaram. Então eles não viram a gente reinar. Eles não viram a gente ser honrado. Eles não viram a gente ser honrado e galardoado por Jesus. Mas no dia do juízo final, todos vão ver. O diabo vai saber disso, os demônios vão ver, todos os perdidos vão ver, os anjos vão ver, os 24 anciãos vão ver, todo mundo vai ver Jesus falando assim: eu confesso ele diante do Pai e dos anjos. Vai ser um dia de honra da parte de Deus antes de assumir a eternidade. Deus aqui nesse momento vai estar falando aqui: estes são meus, escolheram me servir, escolheram viver para mim, escolheram servir o meu filho, escolheram aceitar o meu filho, negaram a própria vida. Vocês estão aqui perdidos, sendo condenados, porque vocês escolheram isso. Eles escolheram o mal. Como o povo no milênio, no final, vai ter que poder escolher entre ir após o diabo e continuar servindo a Jesus no final. Aqui nós também estaremos diante, agora é Deus falando, eles são meus. Então agora diante de todo mundo, Deus, irmão, ele deixou muito claro isso lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus vai fazer questão aqui de falar diante do salvo, diante de todo o universo, são meus,
são dignos do reino, são dignos de receber herança, são dignos de entrar, são dignos de receber, são dignos de entrar na cidade pelas portas, são dignos. Por isso tem o seu nome escrito no livro da vida. E todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele fala aqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora, vamos aqui agora pela ordem. Quem foi primeiro para o lago de fogo? O anticristo e o falso profeta. Depois, e agora? Os perdidos. Olha só a turma que vai estar no lago de fogo. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e o inferno, e agora todos os perdidos. Esse lago de fogo aqui, como a Nova Jerusalém vai ser uma coisa muito grande, esse lago de fogo vai ser gigante também, muito grande. Tem a possibilidade das pessoas saírem de lá? Nunca mais. Serão atormentados para todo o sempre. Quando tem o juízo final, quando acontece o juízo final, que é o acerto final com esse povo, com o diabo e tudo, o lago de fogo, aí existe um grupo que deu um jeitinho de tirar o povo daqui, que eu já falei, acho que no primeiro estudo, mas vou lembrar um pouco aqui, são os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. São os dois grupos. Eles não acreditam que tanto o inferno como o lago de fogo não existe para eles. Esses lugares não existem, né? Eles acreditam que no dia desse juízo final aqui, no dia do juízo final, o que vai acontecer? Deus, essas pessoas que morrem hoje perdidas, eles estão num lugar temporário, mas não estão sofrendo. Então aquela parábola do rico e Lázaro, para eles é uma fantasia. Aquilo lá não tem peso de ensino. Então para eles, quando chegar no dia do juízo final, o que vai acontecer é que Deus vai aniquilar da existência. Eles acreditam no aniquilacionismo da alma. Para eles, quando chegar aqui, essas pessoas perdidas, eles vão ser assim, desintegrados. Vão deixar de existir. Aí você pergunta, mas por que o irmão crê desse jeito? Eu perguntei para um pastor adventista, por que vocês acreditam nisso? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não pode permitir que pessoas fiquem queimando no lugar eternamente. Falei, então, não haverá lugar onde o bicho morre e o fogo nunca se apaga? Aquilo lá é uma linguagem metafórica, que não quer dizer aquilo. Quer dizer o quê, então? Aí ele não conseguiu explicar. Irmãos, sim. Boa. Haverá o sofrimento para as pessoas no lago de fogo, vai ser igual? Não vai ser igual, não. Jesus fala assim, haverá mais rigor para esta geração, haverá menos rigor, né, para Sodoma e Gomorra, do que para esta geração. Jesus está falando sobre graus de punição. A pessoa vai estar no mesmo lugar, mas não vão estar sofrendo na mesma intensidade. Isso é questão de justiça de Deus. Como os galardões vão ser diferentes, eu vou falar disso, a punição vai ser diferente. Como isso vai ser, não sei como vai ser. Cada um vai receber um corpo diferente do outro, não sei. Mas haverá diferença. Mas a questão não é essa, irmão. A questão é sair fora desse lugar aqui, ó. Não importa se é mais ou menos. Você tem que sair fora desse lugar. Como é que eu escapo desse lugar? Só Jesus, querido irmão. A única saída daí é receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, e se tornar um filho de Deus. Se tornar um filho de Deus. Após o juízo final,
Então, o que acontece? Essa parte é dura de falar, né? Juízo final, lago de fogo, mandar todo mundo queimar no fogo. É uma coisa meio difícil, mas tem que ser falada. Agora vamos para o capítulo 21. Essa pastor Francisco é engraçada, né? Ele falou que no Lago de Fogo vai haver um tipo de câmaras, né? Câmara diferente, cada um com um termostato diferente lá, ó. Aqui tem 60 graus, aqui 1000 graus, aqui 200. É bem criativo o seu pensamento. Eu acredito que a questão uma ideia, né? Que a questão dessa diferença de punição talvez esteja relacionada ao corpo que cada um vai ter. Né? Esse corpo estará mais sujeito a sofrer, aquele menos, talvez possa ser isso. Talvez possa ser isso. Né? Capítulo 21. Antes de ler, que é essa parte que vai mais engrossar o caldo aqui, todos nós ouvimos durante anos, por anos, essa mensagem começou a ser pregada em torno de 1300 para frente, começou a ser pregado que todo mundo que é salvo vai morar no céu. Todo mundo que é salvo vai morar no céu. Né? A gente fala isso nos enterros, a gente fala isso em todo lugar. Onde os crentes estão hoje? Os crentes que morrem hoje. Né? Eles estão, segundo o ladrão na cruz, no paraíso. Segundo a parábola do rico e Lázaro, eles estão no seio de Abraão. E segundo o Apocalipse, eles estão descansando das suas obras, né? Ou estão debaixo do altar. É um lugar que é o céu? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas, pastor, onde estão todas as coisas relacionadas a nós hoje? Está tudo no céu, irmãos. Tudo relacionado ao céu, aos salvos hoje, está tudo lá no céu. Não tem nada em outro lugar. Tudo está lá no céu. Certo? Jesus falou assim, ajuntai tesouros nos céus. Está vendo? Vai morar no céu. Então a gente sempre escutou, e eu gosto de peguei uns textos que as pessoas usam para defender que a gente vai morar no céu. 1 de Pedro 1,4. 1 de Pedro 1,4. É bom a gente entrar por esses textos logo, para a gente depois desmistificar isso aí. 1 de Pedro 1,4. 1 de Pedro 1, verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Aí, está tudo lá no céu. Então se pegou um texto desse, pegou-se também Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, verso 20 e o verso 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja aí, a nossa cidade está lá nos céus. Se está lá, a minha morada também está lá. Segundo, Hebreus 10, 34. Hebreus 10, verso 34. Hebreus 10, verso 34. Diz assim: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Agora um último texto, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Verso 16. Por isso,
não desfalecemos, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 16. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Irmãos, todos esses textos foram pegados para falar que a gente vai morar no céu. Todo mundo que morre lá na eternidade, agora falando de eternidade, nós vamos morar todos no céu, lá no final. Lá no final. Todo mundo vai morar no céu. Só que, se você pegasse só esses textos, lembra que eu falei? Tem que juntar tudo e dar um desfecho para a história. Se eu pegar só esses textos, com certeza eu vou morar no céu. Vou morar no céu. Todo mundo vai morar no céu no final. Mas se o senhor fala que a gente vai morar na terra, a gente vai falar que vamos aderir à mensagem das testemunhas de Jeová, que eles vão morar aqui na terra. Nessa terra, eles falam, nessa terra agora, que vai ser restaurada, e nós vamos morar nessa terra que agora existe. Isso nós não vamos morar nessa terra. Essa terra vai ser desfeita, irmãos queridos. Da onde vem a mensagem que vamos morar no céu? A mensagem de morar no céu nunca foi defendida pelos patriarcas, pelos profetas, nunca foi defendida por eles. Não é uma mensagem judaica, não é uma mensagem cristã, irmãos queridos. Essa mensagem tem que ser somada com todos os outros textos. Nós temos que dar um desfecho para essa história. Onde nós vamos morar, afinal de contas? Lá na eternidade. Aí agora nós vamos ir para a mensagem. Essa mensagem foi reforçada na Idade Média, quando a Igreja Católica queria tirar dinheiro do povo. Muitos falavam que estavam no purgatório. Para você tirar a pessoa do purgatório e mandar ele para o céu, tem que dar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Essa mensagem foi reforçada aqui. Quando chegou na Revolução Industrial, essa mensagem foi reforçada mais ainda. Todo mundo que morre vai morar no céu. Quando chegar a eternidade, todo mundo vai morar no céu. Aí nós temos que ir para a Bíblia, irmãos queridos. Se o Senhor não defende isso, me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Aí vamos lá. Teve um aí que quase me bateu um dia e falou assim, não, eu vou morar no céu, se o senhor não quer ir morar lá, eu vou. Isaías 60. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, pois o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais te porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E todos do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra. Herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Vamos para um outro texto. Isaías 65, verso 9, aí pertinho. Isaías 65, verso 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes,
e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Vamos para um outro texto. Salmo 37, 29. Salmo 37, verso 29. Salmo 37, verso 29. O Salmo 37, ele fala por inúmeras vezes isso, mas eu peguei o 29, que é bem forte. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É só por 1000 anos. Para sempre. Para sempre. Quer outro texto? Salmo 115, 16. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Céus não é para nós não, irmão. A gente não vai habitar lá não. Você quer outro texto? Provérbios 2, 21. Aí pertinho. Provérbios 2, 21. Eu vou fechar lá em Apocalipse. João coaduna com essa mensagem. Provérbios 2, verso 21. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Permanecerão nela. Aí você vai para Daniel 7, 27. Daniel 7, 27. Aonde que vai se cumprir a eternidade com Deus? Daniel 7, verso 27. Daniel 7, 27. Diz assim: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí então a gente chega e fala assim: qual foi o sermão das bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Mas é essa terra, pastor, que a gente conhece? Não, irmãos. Não é nada dessa terra, não é nada disso que a gente conhece. Não é essa terra que a gente conhece não, querido irmão. É novos céus e nova terra. Onde está escrito isso? A gente vai lá para Apocalipse 21. Apocalipse 21. A mensagem, olha, a mensagem do Velho e do Novo Testamento tem que se alinhar. Tem que se alinhar. Não pode um encontrar o outro. Tem que se alinhar, irmãos. Se não se alinhar, está errado. João tinha que falar alguma coisa que os irmãos do Velho Testamento já estavam falando. Já era ensino deles. Apocalipse 21. Vamos ler só alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo. Eu vou citando aqui os versículos que a gente vai ler. Sobre esse novo céus e essa nova terra. Apocalipse 21, verso 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Veja, foi desfeito. E o mar já não existe. Então esse novo céu, essa nova terra, não vai ter mar. Não vai ter mar. Não existe mar. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Se eu vou morar no céu, para que ficar descendo uma cidade do céu? Para que descer uma cidade do céu se eu vou morar no céu? Deixa a cidade lá. A mensagem tem que se coadunar, irmãos queridos. Tem que se harmonizar. Ah, pastor, mas a gente ouviu a vida toda que a gente vai morar no céu. Você ouviu errado. Você ouviu errado, irmãos. Até os nossos cânticos têm que mudar. Até os nossos cânticos têm que mudar. Você vai morar na nova Jerusalém, irmão, que desce do céu, que vai estar na nova terra. Na nova terra.
Não existe nenhuma mensagem na Bíblia que os salvos vão morar nos céus para sempre. E até as músicas. Vai haver festa no céu e vai haver anjos voando. Essa é a igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. Os anjos, como é que eles cantam? Se prepare, meu irmão, para com Jesus se encontrar. Eita, e começa, todo mundo sapateia. Não é assim, irmão? Eita, arara, e começa lá. Fica que nem o Michael Jackson dançando até. Então, irmãos queridos, essa mensagem que a gente vai morar no céu, não é verdadeira. Esse estudo aqui que eu dei de 13 domingos, eu tive que quebrar muita coisa aqui. Tive que com muita coisa que as pessoas pregam, mas não provam. Não provam. Não provam na palavra. E eu estou pregando e provando para vocês. Na palavra, irmão querido. Estou mostrando na palavra. Velho e Novo Testamento. História, pais da igreja, reformadores, pré-reformadores. Então a mensagem deles era essa, querido irmão. Só que a igreja entrou, mergulhou num erro terrível. Vamos morar no céu. E você vai ver que o negócio é bem o contrário. Vamos continuar aqui na leitura. Olha o que vai acontecer. Verso 3. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. É o contrário. É Deus que desce para morar com a gente. Não é a gente que sobe para morar com Deus. É Deus que se faz humilde, irmãos, e desce para morar com a gente, querido irmão. Eita Jesus, viu? E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 10, vamos lá para o verso 10. Olha lá, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Sabe uma coisa que eu acho interessante? João, quando começou a escrever o Apocalipse, ele já falou isso lá no início, sabia? Vem lá, Apocalipse 3,12. Volta um pouquinho aí. Apocalipse 3,12. Apocalipse 3,12. Depois a gente continua a leitura lá de Apocalipse 21. Olha o que diz aí em Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Uma coisa aqui que a gente descobre aqui, que o nosso nome lá na eternidade vai ser outro. O meu nome na eternidade não vai ser Nilo, graças a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor. Seu nome não vai ser mais Gertrudes, nem Arioberto. Não vai ter esses nomes, irmão. A gente vai ter um nome lindo lá no céu, graças a Deus. Não seremos mais feios, nem cabeçudos, orelhas, mas seremos lindos, irmãos. Lá seremos lindos, todo mundo vai ser lindo lá. O povo bonito, aí vamos falar de verdade. Né? O povo bonito aqui, o povo feio, viu? Apocalipse 21, eu estou no 10, né? Estou no 10. Que de Deus descia do céu, verso 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Tem um anjo em cada porta, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Cada porta vai ver um nome, cada nome é uma tribo de Israel. Verso 16. E a cidade estava situada, enquadrada, um cubo perfeito, irmãos. O seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Alguns irmãos não estavam aqui semana passada, e eu falei alguma coisa. A cidade vai ter... Marcelão, você pode deixar aquela foto lá, se você quiser agora.
Aqui é só um tipo de representação. Não vai ter mais esse globo terrestre como a gente imagina. Talvez não esteja, né? Aqui ele colocou um cubo sobre a América do Norte. A Nova Jerusalém vai ser sobre os Estados Unidos. Chega de filme, né, irmão? Que o Superman é dos Estados Unidos, que todo herói, todo mundo quando vem salvar os Estados Unidos primeiro. Bando de mentiroso. Aí, irmão, o que acontece? Esse cubo vai ser colocado, é só uma representação, para você ver o tamanho dessa cidade. Ela tem 12 mil estádios de comprimento, 12 mil estádios de largura e 12 mil estádios de altura. Cada estádio é 185 metros. 12 mil vezes 185, se alguém quiser fazer uma conta aí, agora eu fiz a minha conta, deu 2.220 quilômetros. É como daqui até o Sergipe, indo para o lado como daqui até quase mais ou menos Rondônia, né? De largura, de comprimento igual, está um cubo perfeito. Agora vem o toque de Deus, né? 2.200 quilômetros de altura, irmão. De altura. Ó, 2.200 quilômetros. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Muitas moradas, irmãos. Oh, glória mesmo, viu? Oh, glória, irmão querido. 2.200 quilômetros de altura. Para aqueles que gostam de estudar mais, eu gosto de estudar. De 0 a 18 quilômetros, nós temos a troposfera. Na troposfera acontece a dispersão e formação das cargas elétricas. É também onde está a ionosfera, né? Tem a camada de ozônio para cima. De 18 a 50 quilômetros, tem a estratosfera. Lá circulam os aviões a jato, a temperatura sobe à medida que você vai subindo. O reflexo do sol produz essa coloração azul, aí que nós vemos. É lá na estratosfera que isso acontece. Lá tem a ozonosfera, tem a camada de ozônio. Da estratosfera até a mesosfera é de 50 a 85 quilômetros, subindo. Lá os corpos celestes, quando descem do céu, eles entram em combustão. É lá na mesosfera. Da mesosfera subindo, até de 85 quilômetros, até 640 quilômetros, a gente atinge a termosfera, que é lá onde acontecem as auroras boreais, aquele efeito colorido no céu. E de 640 quilômetros até 1.000 tem a exosfera, onde acontece uma grande atividade intensa do Sol. De 1.000 quilômetros para cima é o espaço sideral. Se essa cidade fosse feita hoje, quem morasse lá no topo ia ficar vendo, irmãos, literalmente o céu escuro. Sim, pastor. Não vai ter mais sol nem lua, verdade. Vai ser uma coisa diferenciada. Aí a gente fica pensando, a curiosidade, a nossa mente viaja. Como era o corpo da ressurreição de Jesus? Ele passava por portas? Passava sim. Passou por porta fechada. Não foi? Ele comeu? Comeu. Jesus comeu. O que aconteceu com Filipe lá depois que ele pregou pro eunuco? Ele foi para um lugar, diz que ele foi uma distância grande, né? O que aconteceu ele foi de um lugar para o outro? A Bíblia diz que ele foi trasladado, né? Foi tirar, o efeito do Star Wars, aí, do Guerra nas Estrelas, lá, o camarada está aqui, puf, aparece. Vai ser assim? Eu só estou supondo, irmãos. Não está escrito nada. Nosso corpo vai atingir capacidades que a gente não sabe. Não sabe. Eu até lembro essa semana, né, pastor, a visão de Isaías. Diz que o anjo tinha quantas asas? 6. Os serafins. Diz que 2 asas ele cobria, as outras 2 ele... E as outras 2 voava.
Será que teremos asas para voar? Talvez. Talvez, irmão. Vamos nos deslocar de um lugar para o outro rapidamente? Talvez. Quem gostaria de voar sem entrar em avião? Sem entrar em avião, não é para entrar em avião, não, irmão. Voar. Irmão, a gente pode sonhar, irmão, querido. Hoje eu não posso voar. Uma asa para aguentar a minha cabeça tem que ser uma asa gigante, irmão, querido. Só no sonho. Tem que ser a asa daquele super-herói lá, naquele negão lá, uma asa de ferro, né? Vamos continuar a leitura aqui de Apocalipse, capítulo 21. A gente parou em que versículo? 16. Verso 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Irmãos, eu fui aqui converter, o muro tem 65 metros de altura. 65 metros de altura. É alto esse muro, hein? Às vezes eu fico pensando assim, porque Deus é que sabe disso. Mas não vai ter mais inimigo, nada para atormentar ninguém. Para que construir muro? Né? Desculpa, Jesus, é uma pergunta idiota, mas a gente não sabe. Verso 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Uma cidade de 2.200 quilômetros de largura, comprimento e de altura, de ouro puro. Ouro de verdade. Não é esse ouro aqui que a gente tem, não. Ouro puro. Verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Uma pérola. Se Deus é rico demais, querido irmão. Uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Verso 24. Uma coisa interessante aqui. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Olha aí, ó. Mais uma prova. As nações haverão de novo nações de salvos. Nações de salvos. E os reis do céu trarão a ela a sua glória. Os reis do céu. Está escrito isso aí? Os reis da terra. Os reis da terra. Aí lembra que eu falei semana passada sobre a diferença de galardões? Como no lago de fogo haverá diferenciação, aqui na eternidade também. Tem gente que vai ser rei lá. Tem gente que será rei. Tem gente que vai estar acima do outro. Reinar sobre... Onde está esse texto, pastor? Conta para mim. Acho que é Mateus, né? Reina sobre 10 cidades. Lembra que Jesus falou? É uma parábola. Quem encontrar esse texto, né, por favor, vai ajudar bastante, vai colaborar aqui na argumentação. Né? É uma parábola que Jesus falou. E os reis da terra trarão a ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não vai ter mais esse ciclo de dia e noite. Haverá para sempre essa questão de estarmos sempre na luz. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro. Vamos ainda ler o capítulo 22, é só uma parte dele. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Olha, ela voltou. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês.
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nunca mais, irmão. Nela estará o trono de Deus, olha aí, e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, um novo nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Para todo o sempre. Encontrou esse texto, pastor? Reina sobre 10 cidades, Jesus falou. O Google é que ajuda a encontrar isso aí. A questão da diferenciação lá na eternidade, que haverá diferenças. Acho que é Lucas que está essa parábola. É Lucas. É uma parábola. Bom, enquanto ele procura, a gente vai... eu quero ainda Apocalipse, falar uma coisa. Achou Lucas 19:11? Lucas 19:11. É a parábola, deixa eu ler ela aqui. E ouvindo eles essas coisas, se ele prosseguiu e contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabes que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então, lá na eternidade, essa questão de reinar, os reis da terra, haverá pessoas que vão reinar sobre muitos, e aqueles sobre menos. Haverão pessoas que serão súditos. Só que nós não estaremos, como nós não estaremos com esse corpo de agora, nosso corpo não terá mais essas debilidades, nós saberemos que isso vai ser uma coisa justa, certo? Entenderemos que será justo da parte de Deus todos os galardões que cada um vai receber. E para fechar o estudo, irmãos,
eu quero fechar o estudo lendo 3 versículos. Apocalipse 14 e 13, eu vou fechar o estudo nesses 3 versículos. Apocalipse 14 e 13 diz assim. Apocalipse 14, verso 13. Diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. As nossas obras vão seguir no sentido de que nós vamos ter que dar conta delas, não é? Nós vamos receber o galardão por aquilo que nós fizemos, por isso elas nos seguem, para haver o acerto de contas lá no dia. Um outro texto é Apocalipse 22, 14 e o 22, 20, nós vamos fechar. 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, pela porta da frente, né? E Apocalipse, então, 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, que significa Maranata. Eu quero fechar o estudo aqui, né? O que falarmos além disso é pura conjectura, pura divagação, né? Temos que ir somente dentro daquilo que está escrito, né? Em cima disso a gente pode imaginar um monte de coisa. Como eu imaginei aqui questão de termos asas, não está escrito isso. Eu só coloquei no campo da suposição, não afirmei nada. Irmãos queridos, eu quero agradecer a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Daqui um outro tempo, talvez um outro pastor, um outro homem de Deus, se levante e ajude a reensinar isso, porque isso aqui era uma coisa que Paulo fazia sempre. Ensinava, passava um tempo, ensinava de novo, passava um tempo, ensinava de novo, para os irmãos não esquecerem, tá certo? Então eu gostaria nesse momento que nós pudéssemos ficar em pé e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar. Gostaria que o senhor fizesse essa oração, pastor. O senhor pode fazer essa oração? Pai amado, muito obrigado por termos esse privilégio de podermos estudar com profundidade a Tua Palavra e humildemente, Pai, tomar algumas decisões contra nós mesmos, contra o nosso próprio ensino. E que nós sejamos alinhados de maneira gloriosa pela Tua Palavra. Que tudo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não tem valor nenhum diante da verdade da Tua Palavra. Pai, muito obrigado. Quero dizer muito obrigado, Pai, porque muitas coisas o Senhor trouxe à luz. Trouxe entendimento, trouxe revelação para nós, Pai. Cabe a nós agora tomar a nossa decisão, mudar a nossa linguagem, mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e pregar a palavra ainda com mais fidelidade. Pai, muito obrigado mesmo pela vida do pastor Nilo, pelo esforço que ele tem feito, indo a fundo nesses estudos para trazer o melhor para nós. Muito obrigado pela sua vida e também, Pai, oramos para que outros se levantem também, não para debater, nem para combater, mas para ensinar a Tua Palavra com verdade, pois nós queremos dizer nesta manhã, muito obrigado, Pai,
Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.